Então, pô, a gente tem um exemplo de um país gigante aqui do nosso lado que a gente pode olhar e falar, pô, tá dando certo, vamos copiar. Só que não, o que a gente tem aqui no Brasil é programa pena justa, pensando em, ai, coitadinho do preso ligado à facção criminosa, vamos ressocializar esse anjinho. Vamos ver se ele vai pensar no réu e na vítima ou se ele vai pensar em quem comete o crime na proposta. Vai lá. Não, é só que eu quero dizer que no caso do El Salvador, Rodolfo, né, o Estado, o Renato disse aqui que prende 98% dos que cometeram crime. O problema é que prende um monte de gente que também não cometeu crime. Eu vou, Rodolfão, é curioso porque El Salvador se tornou exemplo para muitos países do mundo, tanto que tem sido um país que, aliás, é o segundo país que mais cresceu o seu turismo no mundo. Então, vários líderes mundiais passaram aí a El Salvador para entender o que dá pra gente importar. E o próprio Bukele me respondeu, olha, você não pode pegar aqui exatamente o que a gente fez e aplicar um Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem um país de 200 e tantos milhões de habitantes, de dimensões continentais. Agora, você pode aprender com exemplo, com a vontade política, com determinadas ações que foram tomadas aqui. E eu te dou um exemplo de um país muito maior do que El Salvador, que está aqui do nosso lado, que é a Argentina. A Argentina tem 50 milhões de habitantes, mais ou menos, algo em torno disso. A primeira visita feita pelo governo do presidente Javier Milei, com a sua ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada na disputa presidencial, a primeira visita que foi feita, ela foi para El Salvador. Inclusive, ela foi lá 2 semanas depois que eu tinha voltado de lá. Por quê? A meta do governo argentino era aplicar o chamado Plano Bukele, o plano de El Salvador, o que foi feito em El Salvador em uma escala maior na Argentina. Eles começaram a aplicar, seja na construção de presídios, seja no endurecimento das penas, seja nas operações militares e policiais, que El Salvador realizou o maior deslocamento militar e policial da sua história para resolver o problema em determinados lugares, que eu acho que a gente deveria fazer no Brasil. Fazer um grande deslocamento policial e militar em áreas de favelas, onde o crime organizado se esconde, e só sair de lá quando o último criminoso sair daquele lugar, que foi o que foi feito em El Salvador. A Argentina fez isso. Utilizaram essa movimentação policial e militar em uma região chamada Rosário, que é a região mais violenta da Argentina, onde tinha várias trocas de tiro. O resultado, eles já diminuíram a criminalidade lá, só nessa região aí, em mais de 50%. E chegaram agora, no governo Milei, até a menor taxa de homicídios da série histórica da Argentina. Isso é um feito gigantesco e ainda está só no começo. Então, pô, a gente tem um exemplo de um país gigante aqui do nosso lado que a gente pode olhar e falar, pô, tá dando certo, vamos copiar. Só que não, o que a gente tem aqui no Brasil é programa pena justa, pensando em, ai, coitadinho do preso ligado à facção criminosa, vamos ressocializar esse anjinho. Pelo amor de Deus, os exemplos já estão dados aí no mundo, basta ter vontade política e não ter governo com alinhamento com o crime organizado. Leandro, a questão de comparar El Salvador e trazer a política pública que foi instalada lá, ainda mais no que tange a segurança pública, você acha que é viável? Olha, Rodolfo, eu preferiria que a gente se comparasse com países que... Cuba, né? Você tava lá. Eu fui para Cuba, eu achei o máximo, eu acho que você ia gostar também. A gente se comparasse com países que eu tenho como um modelo de sociedade mais interessante. Né? Eu acho que a gente poderia se comparar com a Suécia, com a Dinamarca, com os Estados Unidos. Né? É curioso, outra vez, que eu seja a pessoa que vai defender aqui o modelo dos Estados Unidos. Eu acho que o MBL, não sei porquê, está defendendo o obscurantismo da direita latino-americana, né? E deixou de lado, esqueceu dos Estados Unidos. Era melhor o MBL voltar a defender. Não, o Kim Kataguiri tem projeto, inclusive, do Two-Time Law, né? Baseado em políticas mas as coisas boas dos Estados Unidos também, né? Mas tem muita coisa ruim, que inclusive está aqui também. Vamos ver se ele vai pensar no réu e na vítima ou se ele vai pensar em quem comete o crime na proposta. Vai lá. Não, é só que eu quero dizer que no caso do El Salvador, Rodolfo, né? O Estado, o Renato disse aqui que prende 98% dos que cometeram crime. O problema é que prende um monte de gente que também não cometeu crime, né? E essas pessoas ficam sem julgamento, tanto os 98% que cometeram quanto os que não cometeram, né? Ficam sem julgamento,
né? Ficam presos lá no chicote deles e as pessoas acabam tendo separação familiar, desestruturação social, etc, etc. E agora querem servir de prisão alugada pro Trump. Cara, assim, muito esquisito esse negócio de ficar indo paparicar micro-ditador da América Central. Nossa Quem foi paparicar ditador foi você que foi pra Cuba? Cara, mas é que tá, eu sou crítico a Cuba. país que não tem eleição. Você viu o meu post. Eu fui ver uma eleição absolutamente democrática. Deixa você entrar lá no meu... Com liberdade de manifestação. Se você entrar lá no meu Instagram, igual eu entrei no seu aqui, você vai ver que eu fiz um texto crítico ao Che Guevara, Cuba, né? Agora, o Renato falou que foi para El Salvador, conversou com o presidente com os Bukele. ministros. Ele falou, entra lá, tá na minha postagem, você vê assim, o cara ficou longe, se cadastrou como imprensa, parece até uma reunião do Zoom, de tão longe que ficou. Conversou nada, cara. Você nem sabe como nem sabe como é que é lá o sistema. Você entra no meu... Calma, você tá sabonetando, com todo respeito. Ele tentou fazer uma crítica. Eu trouxe... prefiro ser um modelo de Suécia. A prisão na Suécia, cara, a pessoa que a gente tem aula vive de em artes. estado de Suécia aqui no Brasil, A pessoa tem aula de artes.